Irmãos, há exatamente 2 horas atrás, eu estava feliz, pronto já para vir para a igreja, 6h30, quando o telefone toca. E a minha irmã me disse: Davi, mamãe morreu. Eu sempre disse em cerimônias fúnebres que eu não sabia o que era isso, que eu não tinha nunca passado por uma experiência assim. Nunca havia perdido meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos, esposa, ninguém. E eu pude sentir, irmãos, que é perder a mãe. Perder não. Eu me separo dela por alguns momentos só. Quarta-feira estive com ela. Brinquei com ela. Eu disse: mãe, você está baixinha. E ela disse: filho, quando a gente vai ficando velho, a gente vai diminuindo. E na quarta-feira de manhã cedo eu abracei a beijei-a e disse-lhe: fica tranquila, mãe. Ela ficou muito preocupada comigo porque eu tinha que viajar mais de 1000 quilômetros, desde Vitória, no Espírito Santo, até São Paulo, sozinho, direto. Falei: mãe, fica tranquila, o Senhor está comigo. E agora recebo essa notícia. Não posso ir já, não há nenhum avião nesse horário. Eu agradeço a diretoria, os diáconos da igreja que fizeram todos os contatos possíveis, mas não houve possibilidade. Se eu saísse de carro agora, eu chegaria exatamente na hora que o avião amanhã cedo, 6h15, chegaria. Então, já que eu não podia viajar, eu disse: eu vou pregar. Não é fácil estar aqui. Mas o Senhor, antes de eu saber disso tudo, Ele já havia me dado a mensagem. E a mensagem tem esse título: O Difícil Momento da Fé. E eu disse: Senhor, como que eu vou pregar e não vou viver? E é um momento difícil da fé que eu vou pregar e estou vivendo. Aqueles que já não têm mais suas mães podem entender o que a gente passa, né, irmãos? O próximo dia das mães vai ser muito difícil para mim. E eu recebi a informação, primeiro que era minha mãe, depois a minha cunhada me telefonou dizendo: não, Davi, não foi sua mãe, foi seu pai. Eu falei: ô Senhor, o que está acontecendo? Quando desliguei o telefone, eu simplesmente fui para o meu quarto, dobrei meu joelho, agradeci a Deus pelo que Ele estava fazendo em mim. Depois eu fui informado que era realmente a minha mãe. E a minha esposa acabou de me telefonar dizendo: Davi, sua mãe morreu dormindo. Ela acabou de almoçar, Dia dos Pais. Falou para minha irmã que estava com muito sono, muito sono. Minha irmã ainda se queixou dizendo: mãe, mas isso não é hora de dormir, hoje é Dia dos Pais. Ela disse: olha, se eu não for para casa dormir, eu vou dormir aqui em cima da mesa, vou me debruçar aqui e vou dormir. Então levou-a para casa juntamente com meu pai e voltou para a casa do meu irmão, que é perto, lá em Vitória, no Espírito Santo. E depois ela disse assim: bom, eu vou lá em casa ver como é que eles estão.
Quando chegou em casa, minha mãe já tinha falecido, sozinha com meu pai. Meu pai, com 86 anos, morreu dormindo. Os irmãos, orem pelo meu pai. Orem por ele. Orem por nós. Eu vou entregar a mensagem que Deus tem no meu coração. Eu quero ter autoridade, irmãos, para sempre dizer que nunca teremos um motivo que possa nos impedir de estar na casa do Senhor. Os irmãos são minhas testemunhas. Nada poderá nos impedir de estarmos na casa do Senhor. Nada. Não há motivo. E eu quero ter sempre essa autoridade para poder falar isso. Talvez eu devesse estar agora junto com a minha esposa, que está lá, coitada, arrasada, junto com os meus outros filhos. Tem 2 aí, eu acho que estão mais aqui, mais tomando conta de mim do que outra coisa. Mas eu estou aqui no meu posto. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11. Começando no versículo 38. Assentados como estamos, curvemos nossa fronte. Vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, nós te somos gratos por todas as bênçãos que Tu nos tens dado. E agora, Pai, a bênção de podermos estar na Tua casa, ouvirmos a Tua voz, sermos alimentados por ela, sermos transformados por ela. Ó Deus, que nós ao sairmos daqui nesta noite, possamos sair alegres, satisfeitos, porque ouvimos a Tua voz. Pai, toma conta de cada pessoa que está aqui, toma conta de mim, toma conta de todos, ó Pai, para que possamos corresponder à Tua expectativa, e sabemos que a Tua expectativa a nosso respeito é uma expectativa de glória, de vitória, de alegria. Portanto, ó Deus, que a Tua vontade se cumpra entre nós nesta hora. Nós oramos gratos, em nome e só no nome de Jesus. Amém. Muito se tem falado sobre a fé. Na verdade, todo homem vive pela fé. A Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Mas eu quero dizer que todo homem, ele age pela fé. Todos nós, indistintamente. Se você pensar um pouquinho, quando você come comida, você não procura se preocupar se aquela comida está boa ou não está, se ela tem alguma coisa errada ou não. Você simplesmente, depois de lavar a comida, tomar todas as higienes possíveis, você come a comida. Quando você entra no ônibus e lá na frente está escrito o destino, você entra naquele ônibus na certeza, na fé de que ele vai chegar no lugar certo. Você, ao entrar no ônibus, você não procura saber se o motorista realmente ele tem a carta de habilitação. Você não procura saber se o ônibus tem a gasolina necessária, o diesel necessário. Você não procura saber se o trânsito está ruim ou não. Você simplesmente entra e, pela fé, você crê que vai chegar ao seu destino. Todas as coisas são feitas assim. Eu não estou falando naquela fé de Deus, eu estou falando numa fé horizontal. Quando nós nos casamos, nós cremos que vamos ser felizes, temos fé nisso. Nós temos fé que os nossos filhos vão crescer.
Nós temos fé que os nossos filhos vão ser felizes. E no momento em que esta fé se apagar, nós não temos mais razão para viver. A esperança é a chama que mantém o ser humano vivo. Todos nós que estamos aqui temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. Mas todos nós, em meio a esta luta, temos a chama da esperança que vamos ultrapassar. Agora, quando isso se trata de fé em Deus, nós não temos uma mera esperança, nós temos a certeza que já ultrapassamos. Nesse momento em que eu aqui estou, eu estou agarrado na fé em Deus, que tudo isso que eu estou passando agora, eu já ultrapassei, já sou vencedor. Mas existem momentos difíceis no transcurso da fé. Na palavra de Deus nós encontramos atos de fé com resultados instantâneos. Nós encontramos inúmeros fatos. Quando o Senhor vem e pergunta, você crê? E a pessoa diz, eu creio, e naquela hora se cumpre o objetivo daquela pessoa. Eu gosto muito, e eu sublinho sempre na minha Bíblia essa expressão, logo. Logo. Aconteceu logo. O Senhor muitas vezes chega para uma pessoa e diz, levanta! Aquele homem que estava paralítico, aquele homem que estava tantos anos ali, preso às suas dores, às suas circunstâncias, e logo aquele homem se levantou. Quando o Senhor vem e diz, faça assim, e quando a pessoa faz, logo acontece. Mas há um momento difícil da fé, é quando não acontece na hora. O período difícil da fé é entre a promessa e o cumprimento da promessa. É este espaço que o homem muitas vezes falha. E eu li um texto. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, o seu irmão já havia morrido, haviam 4 dias. E Jesus disse para aquelas irmãs, se creres verás a glória de Deus. Elas estavam dizendo, bem Senhor, nós cremos naquilo que vai acontecer, na ressurreição dos mortos. Nós temos essa fé. Mas Jesus estava falando daquela fé que levanta, que ressuscita mortos. E há uma expressão, na sua Bíblia está escrita assim, e veio ao sepulcro. Sublinhe essa expressão. Jesus havia dito que tudo era possível que cresce. Que se a pessoa cresce, se tivesse fé, poderia ver a glória de Deus. E houve um momento que depois de Jesus ter afirmado o resultado da fé, que nada aconteceu. Não foi pelo fato de Jesus ter dito, olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não soou naquele exato momento uma notícia de que a pedra havia sido removida e que Lázaro já estava ressuscitado. Nada aconteceu. Jesus simplesmente estava indo para o sepulcro e veio ao sepulcro. Certa ocasião, um homem estava com sua filha de 12 anos, uma adolescente. Nas últimas, poderíamos usar a expressão, estava em estado de coma. E aquele homem, ouvindo falar de Jesus, ele foi até Jesus pedir que Jesus fosse à sua casa, para que a sua filha fosse curada. E Jesus estava indo para a casa deste homem, e no meio do trajeto veio a notícia, não enfades mais o mestre, pode parar com tudo, pode mandar ele voltar, porque ela já morreu. O que podia ser feito, acabou. E Jesus disse para aquele homem, crê somente.
Jesus não deu nenhuma explicação, simplesmente pediu que ele tivesse fé. Nós cremos, porque a palavra de Deus não entra em detalhes, nós cremos que naquele momento em que Jesus disse, crê, aquele homem creu e nada aconteceu. Não foi no momento em que ele se apossou da fé, não foi no momento em que ele disse, Senhor, eu creio, que alguém veio e disse, pode continuar a caminhada, porque a menina voltou a respirar. Não. Aquele homem estava indo para a sua casa com o peso da notícia da morte de sua filha, mas com a palavra de Jesus, creia. Este período em que nós precisamos manter a fé é difícil. Alguém poderia dizer, pastor, mas o senhor está falando de um período relativamente curto, quando Jesus foi até o túmulo, quando Jesus completou a caminhada indo até a casa de Jairo, onde a sua filha havia morrido. Não houve muito tempo para ele cair, não houve muito tempo para ele arrefecer a sua fé. Eu posso citar uma promessa dita na palavra de Deus, que somente foi ser cumprida 40 anos mais tarde. Quando Deus fez a promessa a Moisés, que tiraria o seu povo da escravidão do Egito, e o levaria para uma terra que manasse leite e mel. E aquele período entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, um período de 40 anos, aqueles que caíram da fé, que não creram naquilo que Deus havia prometido, não se apossaram da promessa. Entre a promessa e o cumprimento está a nossa prova. Nós falamos aqui, nosso irmão Diácono Antônio falou sobre o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, se eu não vos derramar uma bênção tal, que dela vos venha uma abastança maior. Muitas vezes você traz o dízimo, você recebeu a promessa, mas parece que nada aconteceu. Parece como se Deus fosse um homem de dizer e não cumprir, como se Deus fosse um homem que prometesse e se esquecesse. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele certamente há de cumprir. Deus não exige fé simplesmente para que a pessoa tenha fé. Quando Deus exige fé, é para que a pessoa possa constatar que a fé produz os seus frutos. A fé tem um objetivo. A fé não é algo simplesmente utópico, não é simplesmente um nome, não é um exercício mental. A fé é uma perseverança na vontade de Deus, independentemente das circunstâncias e do tempo. Nós muitas vezes queremos ser muito imediatistas, porque sabemos que se a promessa não se cumprir imediatamente, nós sucumbiremos. E muitas vezes, neste período difícil da fé, Deus nos coloca na fornalha das aflições. Isaías 48:10. Eis que te purifiquei, não como a prata, provei-te na fornalha das aflições. Muitas vezes, nesse período difícil da fé, nesse momento difícil, é que a nossa fé tem que se robustecer, tem que se fortalecer. Nós sabemos o caso de Naamã. Quando a palavra de Deus, através do profeta, veio a Naamã e disse: olha, Naamã, você tem que ir lá dentro do rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele se indignou.
E numa última instância ele ainda argumentou: bom, se fosse o caso de mergulhar num rio, eu não precisaria mergulhar neste rio tão reles. Eu tenho rios melhores lá na Síria, na minha terra, Abana e Farpar. Eu não poderia me mergulhar ali? E aquele momento em que ele foi para o rio, nada estava acontecendo. Ele simplesmente havia recebido a promessa de Deus: vai e você vai ficar curado. Ele não foi curado na hora que a palavra foi dada. E nós ficamos imaginando aquele homem, até mesmo contrariado, mas cumprindo. Ele indo em direção ao rio Jordão. E chegando ali na margem do rio Jordão, tirando as suas vestes, tirando a sua capa de general, se destronando, tornando-se um homem igual a qualquer outro homem. E quando ele mergulhou pela primeira vez e voltou à tona, nada havia acontecido. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, nada havia acontecido. Momento difícil da fé. Momento em que a pessoa é tentada a largar, a dizer: não está adiantando nada, não está produzindo nada, é melhor parar com isso. O que os outros não vão dizer? Vai ser difícil dar uma explicação aos outros pelos atos que eu estou praticando. Os outros vão me criticar, os outros vão dizer: você está louco. Certa ocasião, a esposa de um homem que temente a Deus, um homem que estava sendo testado, provado de uma forma tremenda, Jó. Foi um momento difícil da fé, em que ele perdeu tudo, até a sua própria saúde. E nesse momento difícil da fé, manter a fé nessa hora difícil, até a sua esposa veio para ele e disse: abandone essa tua fé, largue esse teu Deus, não está adiantando nada. Existem momentos difíceis. A palavra de Deus não nos exime desses momentos, mas a palavra de Deus simplesmente nos diz: seja firme e constante. Fique firme. E eu fico imaginando este homem Jairo, que estava levando Jesus para a sua casa para ver a sua filha. Depois que veio a notícia: pode parar, não adianta. E Jesus, sabendo o que estava acontecendo, voltou-se para ele e disse: mantenha a fé. Foi a fé que o levou até a mim. Foi pela tua fé que eu estou andando até agora. Não se dê vencido. Mantenha a fé neste percurso difícil. A Bíblia nos diz que quando ele estava se aproximando da sua casa, quando ele ali chegou, haviam zombadores. É difícil nós mantermos a fé no meio da zombaria, da crítica. É difícil. Não podemos negar isso. Seria querer tampar o sol com a peneira. Mas eu fico imaginando aquele homem andando: crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. Não é necessário outra coisa, só creia, creia, creia. Não fique pensando como é que o Senhor vai fazer. Não fique pensando no que os outros vão dizer. Não fique se dando por derrotado. Não fique dizendo: não tem mais jeito. Crê somente, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. Será que isso funciona hoje? Será que isso que nós acabamos de ler e citar na palavra de Deus, será que isso pode ser transportado para os nossos dias? A palavra de Deus vem e nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Você vai ao Senhor, você levanta a mão: Senhor, eu venho a Ti. Senhor, Tu sabes os meus problemas, Tu sabes que existem muitos problemas que já ficaram para trás, até mesmo as possíveis soluções já ficaram para trás. Eu não vou falar como Marta e Maria disseram: já fazem 4 dias, Senhor, já fazem mais de 4 anos. Crê somente, crê somente, crê somente. E Jesus prometeu: e eu vos aliviarei. Sabem, existem momentos difíceis da fé quando parece que a coisa piora. Não existem? Houve um momento em que havia um menino que ele estava numa situação deplorável, não vamos aqui entrar em detalhes. E Jesus chegou, e quando Jesus repreendeu aquele menino, a palavra de Deus nos diz que o demônio o sacudiu muito antes de sair. Alguém poderia dizer: olha, piorou. Depois que Jesus executou a sua palavra, piorou. Olha como é que ele está. Pelo menos não estava desse jeito antes. Mas depois do período difícil, não haja dúvida, a vitória virá. Se há uma palavra que recebe uma ênfase especial na Bíblia, essa palavra é vitória. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vitória. Talvez muitos estejam passando por momentos difíceis da fé. Há momentos que nesse período pode nos parecer que o problema se agravou. Fique firme. A vitória está próxima. Muitas vezes as lágrimas serão o prelúdio da grande vitória. Talvez muitos estão aqui nesta noite, no momento em que a sua fé é provada, que a sua fé é testada, no momento em que você sai do jardim da voz do Senhor e entra no deserto da prova da fé. Muitas vezes você quer morrer. Muitas vezes você quer voltar. Quando Deus dá uma promessa, Ele dá com o intuito de vitória. Você que já caiu, talvez você esteja caído no meio desse percurso, parece que não suportou. Houve um momento em que um grande homem de Deus passou por um momento difícil. Um dos meus heróis da Bíblia, Elias. Gosto de Elias, o homem do fogo. Não gosto muito de pensar em Elias abatido, pedindo a morte no deserto, dizendo: não adianta. Lá estava ele, no momento difícil da fé, abatido, quase derrotado. Mas Deus, que sempre toma a iniciativa,
mais uma vez tomou a iniciativa. E mandou o seu anjo lá a Elias e disse: Elias, você está vendo aquele meu filho? Ele está passando por um momento difícil na sua vida. Ele está sob ameaça de morte. Jezabel disse que iria matá-lo. Olha como é que ele está abatido. Anjo, vá lá. Ele pode até pensar que eu me esqueci dele, mas eu jamais me esqueço dos meus filhos. Eu jamais me esqueço de qualquer pessoa. Aconteça o que acontecer, eu jamais me esquecerei deles. Mesmo aqueles que se esqueceram de mim, eu não me esqueci deles. Saibam disso. Vai lá, anjo. Leva a comida para ele. Ele está com fome. Ele não está fazendo jejum para mim. Ele está fazendo jejum para morrer. E hoje foi lá, levou o pão. Nós conhecemos o texto. Elias tentou se levantar. Mas a frustração, o desânimo era muito forte. E a Bíblia nos diz que ele tornou a deitar-se. Mas a palavra de Deus nos diz: e veio outra vez o Senhor Elias. Até nos momentos difíceis de fé, Deus não nos abandona. Não somente não nos abandona, como também insiste conosco. Deus não é Deus de dizer não adianta. Deus é um Deus que insiste conosco. E foi lá Elias. Come essa comida, bebe essa água. E a palavra de Deus nos diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E nós conhecemos a história de Elias. O que Deus mais tarde preparou para ele. Ele nem experimentou a morte. Aquilo que ele queria no deserto, ele não provou, porque Deus o levou sem passar pela morte. Eu dou graças a Deus porque nem sempre Deus atende às nossas orações como nós as fazemos, como nós queremos. Pedro, certa ocasião, disse para Jesus: afasta-te de mim, que sou um pecador. Graças a Deus, Jesus não atendeu aquela oração. Você, meu amigo, talvez esteja passando por um momento difícil desse. Um momento em que você jamais pensou que pudesse passar. Talvez até não seja muito consigo mesmo, seja mais com algum parente, com um pai, com um filho. E nesse percurso da fé, neste percurso difícil da fé, você já tentou arriar. Você com seus lábios já disse: não adianta, não vai, eu não estou vendo o resultado. Pare de falar isso. Comece a declarar: crê somente, crê somente, crê somente. Porque se creres, verás a glória de Deus. Não é se creres, ficará por isso mesmo. A palavra de Deus nos diz: se creres, verás a glória de Deus. A fé leva a um objetivo.
Não é se creres sairás por aí dizendo que crestes, mas se creres sairás por aí dizendo: eu vi a glória de Deus. É provável que tenhamos pessoas aqui que estejam abatidas no meio desse percurso difícil da fé. Assim como Deus fez no passado com Elias, Ele faz hoje. Quero que você novamente ouça essas palavras que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados deste duro percurso da fé. Não fique parado, levante-se, vinde a mim, todos, e eu vos aliviarei, e eu vos darei a vitória. Fique firme no Senhor. Há momentos difíceis, sim, há momentos difíceis. E quando o momento se tornar simplesmente deixar de ser difícil para se tornar praticamente impossível, o Senhor há de pegá-lo no seu próprio colo e vai dizer: agora deixe que eu vou levá-lo no meu colo, mas não vou deixar você aí parado. Talvez alguns estejam dizendo: pastor, o que eu faço? Eu falhei. Não falhei uma vez, nem duas vezes. Estou aqui nesta noite com um sentimento de derrota. Levante a sua cabeça. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem. Não é talvez venha, quem sabe venha. O meu socorro vem do Senhor. A mão de socorro do Senhor vem e diz: levanta, filho. Este percurso difícil da fé nós vamos fazer juntos, lado a lado. A minha mão estará constantemente pousada sobre o seu ombro, dizendo-te: eu não te deixarei, nem te desampararei. Se nesse percurso difícil da fé você tiver que passar sobre as águas, elas não te submergirão. Se nesse percurso difícil você tiver que passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Levante a sua cabeça, não se dê por derrotado. Irmãos, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, não de cabeça baixa derrotado, mas eu estou aqui para dizer que a fé vence todos os momentos difíceis da nossa vida. Não há momento difícil que Deus não esteja conosco. O Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre nos garantirá a vitória. Foi difícil para mim passar por ali, subir neste púlpito e dizer para o pastor Rui: eu vou pregar hoje. O Senhor está aqui comigo. O Senhor está com você, meu amigo. Levante a sua cabeça. Há momentos difíceis. Eu quero dizer que esse momento é o momento mais difícil da minha vida. Nesses 52 anos de vida que eu tenho, o momento mais difícil da minha vida são estas horas. Mas nesse momento difícil da minha vida, eu posso declarar que o meu Redentor vive e que Ele é minha força. Eu dou glória a Deus, porque aquilo que passa em mim pode passar em você. Levante a sua cabeça, dê um brado de vitória,
Diga: posso todas as coisas daquele, não daquele que me abandona, mas daquele que me fortalece. Não se deixe vencer. Não se deixe abater. Eu não estou dizendo que não existam momentos difíceis. Existem sim, existem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis momentos difíceis, mas tem de bom ânimo. Eu venci a cruz, eu venci o escárnio, eu venci o túmulo. É bem provável que tenhamos pessoas aqui assim: pastor, mas eu sou vítima de um problema de muitos anos atrás, e a minha lógica diz que não tem mais jeito. Abaixe a sua mão um pouco e diga: a minha lógica diz que não tem mais jeito, mas a minha fé diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga aí no seu lugar: levantar-me-ei, não ficarei prostrado, não ficarei aqui mergulhado nas minhas próprias lágrimas. Eu vou me levantar e vou dizer: Pai, eu voltei para ficar junto contigo. Ainda há uma mesa preparada, ainda há um banquete preparado. Mesmo que você chegue na casa do Pai todo marcado pelos momentos difíceis, mesmo que você chegue imundo, o Senhor vai dizer: tirai depressa esta roupa, depressa tire e coloque depressa a melhor roupa. Este meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Não se deixe vencer. Se o caminho é cheio de pedras, os seus pés já estão feridos pelas pedras, saiba que aquele que teve a sua fronte ferida pela coroa de espinhos pode cicatrizar os seus pés. Tome essa decisão. Vença. Deus não quer vê-lo derrotado. Deus quer que você seja vencedor. Diga para aquele que lhe tem dito: você perdeu. Diga para ele: você que perdeu. Satanás, você perdeu. Você tem sussurrado nos meus ouvidos que eu não tenho mais jeito, que eu perdi. Mas agora eu lhe digo: o Senhor não me colocou por cauda, mas por cabeça. E você que está embaixo dos meus pés. Eu posso, porque Ele pode. E eu sou dele, e Ele é meu, e Ele tudo pode através de mim. Glória a Deus. Baixemos nossa cabeça. Oh Pai Santo, Pai presente, Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, de infinita graça, de infinito poder. Tu estás nos contemplando aqui nesta hora. Muitos estão passando por momentos difíceis, Senhor, mas que nesses momentos a fé esteja sendo fortalecida. Que cada coração aqui presente possa estar dizendo ao teu coração: Pai,
eu elevo os meus olhos mais uma vez para Ti, na certeza que de Ti virá o meu socorro. Senhor, eu não quero continuar prostrado à beira do caminho. Eu quero marchar ao Teu lado. E quando eu não entender certas coisas, Senhor, eu estarei dizendo: creio somente, somente creio, creio somente. Aleluia. Senhor, eu tenho absoluta certeza, eu não tenho dúvida, que o Teu Espírito está falando a muitos corações aqui. Senhor, eu só Te peço que esses corações reconheçam que o Teu Espírito realmente está falando. Que esses corações não tenham agora nenhuma dúvida, mas, Senhor, que as Tuas mãos agora não somente pousem sobre essas cabeças, mas que eles possam realmente saber que as Tuas mãos estão pousadas sobre as suas cabeças. Eu Te louvo, eu Te glorifico, em nome de Jesus. Aquele que venceu o escárnio, aquele que venceu a zombaria, aquele que venceu aquela cruz, aquele que venceu aquela pedra colocada na boca daquele túmulo, aquele que venceu a morte e nos deu vida. Oh glória! Oh glória! Senhor, Tu não nos chamaste para ficarmos derrotados, Tu nos chamaste para sermos vencedores e declararmos esta vitória mesmo nas horas difíceis. Eu Te peço, meu Deus, que estas vidas que estão aqui agora possam estar sendo tocadas por Ti. Senhor, que haja um envolvimento do Teu Espírito sobre estas vidas, de uma forma muito real, Senhor. Senhor, Tu não és somente algo abstrato, Tu és uma realidade. O Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito. Senhor, Tu sabes porque eu falo isso contigo. Eu sei porque eu falo isso contigo. É muito real, Senhor. Não é simplesmente uma linguagem figurativa colocada na Bíblia. Que essa realidade possa estar envolvendo cada coração aqui agora. E que nós, ao sairmos deste templo, possamos estar saindo dizendo: eu saio como guerreiro. Eu não saio como derrotado. Eu saio desfraldando a bandeira vencedora daquele que me garante a vitória. Eu Te louvo por isso, Senhor. Glórias ao Teu nome. Eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.
com essa atmosfera de glória. Essa atmosfera de glória. Essa atmosfera da presença do Senhor. Vamos encerrar neste momento com oração. Glória a Deus. Agora, quando vamos para os nossos lares, Pai, leva-nos debaixo da Tua graça, da Tua paz, do Teu amor. Senhor, que nós saiamos daqui plenamente convencidos de que pertencemos ao exército vencedor. Nada poderá nos separar do amor de Ti. Nada, Senhor. Nós Te louvamos pela vitória. E ao sairmos daqui, leva-nos envolvidos pela Tua graça e pelo Teu amor. E com o amor de Deus o Pai, a graça de Seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito